Olá, eu sou Heber Juncker e esta é a 8ª devocional da série Propósito de Vida, baseado na vida de Abraão. Te convido a orar para iniciarmos essa devocional. Bom dia, Senhor. Muito bom estar na Tua presença desde cedo e podemos daqui celebrar, adorar ao Senhor nesse lindo dia que o Senhor nos concede. Te peço, Espírito Santo, a falar conosco nesta manhã, nesta hora. Ministra cada um dos nossos corações para que a gente possa entender melhor como viver o propósito que o Senhor tem para nós. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E o tema de hoje é o olhar da fé. Qual é o foco do seu olhar quando as circunstâncias não são boas? Para onde você normalmente olha quando não há sinal indicando para onde ir? Há um texto na história de Abraão super importante com um conteúdo que revela seu segredo para andar no propósito determinado por Deus. Está lá em Gênesis capítulo 15, o verso 6, que diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Para entender o contexto dessa devocional, sugiro que você leia Gênesis capítulo 15, de 1 até o versículo 6. Há duas palavras muito importantes na interpretação desse versículo. A primeira delas é o verbo crer. Abraão creu no Senhor. O verbo hebraico usado aqui é o primeiro em importância no Antigo Testamento para descrever o ato de fé. É o verbo reimim, que significa considerar algo como estabelecido ou como verdadeiro. Com esse verbo aprendemos uma grande lição, que a fé bíblica é algo seguro, uma certeza, em contraste com conceitos modernos de fé que falam de algo possível, que se espera ser verdadeiro, ainda que não seja certo. Portanto, quando Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, escreve que Abraão creu no Senhor, ele quis afirmar que Abraão tinha plena convicção que Deus existia e que Ele cumpre as suas promessas. Foi isso que Deus viu em Abraão. Você também crê assim? Uma forma de avaliar minha fé em Deus é analisar minhas ações em casa, no trabalho, no meio dos amigos, se elas correspondem à minha crença em Deus ou não. Será que sua esposa, o seu esposo, os seus filhos veem que você é uma pessoa de fé em Deus? A segunda palavra importante do texto é acreditar ou imputar. Na língua hebraica é o verbo hashav, que tem uma gama de significados, mas o principal significado é contar, ou seja, colocar algum valor na conta de alguém. Em outras palavras, podemos dizer que Abraão creu no Senhor e esta fé foi colocada em sua conta como justiça. Deus atribuiu a Abraão um valor moral e espiritual por causa de sua fé. Isto foi importante porque demonstrou que Abraão estava de fato em correto relacionamento com Deus. Ele estava trilhando o rumo certo e estava vivendo o propósito determinado por Deus para ele. Como é bom saber que a nossa fé é sinalizada e concretizada em nossas atitudes em casa, no trabalho, na igreja, enfim, no dia a dia. Eles dão conta e acreditam para o Senhor como justiça, não é verdade? A justiça aqui está relacionada à justificação, que significa livre de qualquer condenação. Portanto, nossos atos de fé confirmam nossa salvação, confirmam a nossa submissão e obediência ao Senhor. Confirmam que estamos vivendo no propósito determinado por Deus. Agora, quando você lê sobre a fé de Abraão, o que passa na sua cabeça? Talvez que tremenda fé esse homem tinha. Ele creu no Senhor contra todas as evidências e circunstâncias ao seu redor. Se eu tivesse uma fé assim, poderia fazer o que ele fez, ou poderia fazer o que os grandes homens de fé fizeram, não é verdade? Então, comparamos nossa fé, entre aspas, fraca com a deles e tentamos desenvolver um sentimento de fé dentro de nós, sempre medindo nossa temperatura espiritual. Aí ficamos ansiosos, às vezes tristes, questionando por que não temos uma fé assim. Às vezes pedimos para que Deus aumente nossa fé, não é? E esperamos que algo aconteça conosco de forma sobrenatural, dentro de nós, para provar que temos aquela fé forte. Preste atenção no que eu vou te dizer. É verdade que quando Deus viu a fé de Abraão, isso lhe foi creditado como justiça. Mas também é verdade que quando Abraão viu Deus, ele entendeu que Deus é poderoso para cumprir sua palavra e assim descansou sua fé em Deus. Isto é, sem uma experiência com Deus, não há como ter fé nele. Sem construir um relacionamento com Deus, não há como desenvolver sua fé. O que tornou a fé de Abraão tão forte?
A resposta é que ele não olhou tanto para a dificuldade que enfrentaria, quanto para aquele que o chamara. Seu olhar não estava nos problemas e dificuldades, mas naquele que faz e que fez promessas a ele. Quando ele viu a grandeza de Deus, o poder e a majestade exigidos diante dele naquela noite, é como se ele dissesse a si mesmo: não faz diferença como eu me sinto ou que dificuldade eu posso encontrar ou vou estar vendo na minha frente, mas eu creio que o Criador de milhares de estrelas é capaz de me dar um número igual de descendentes. É isso que ele creu. Uau, que bênção, não? O livro de Hebreus deixa claro que quando Abrão deixou Ur dos Caldeus em resposta ao chamado de Deus, sua fé obediente também lhe foi creditada por justiça. Isso significa que não houve um momento apenas em que Abrão foi considerado justo diante de Deus. E esse momento onde Deus revela o tamanho de sua descendência sobre as estrelas é simplesmente um exemplo dentre muitos, que ilustra como Deus acredita justiça à pessoa que acredita nele. Abrão creu em Deus sobre a promessa de um filho vindouro e foi considerado justo pela fé. Hoje somos exortados a crer em Deus sobre o Filho que já veio e que prometeu que voltará. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, nos apresenta o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E esse ato de fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, que primeiro nos apresenta o amor e o poder de Deus, deve se tornar uma atitude de fé que governa cada momento de nossas vidas. Assim como Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado por justiça, crer em Jesus, no seu sacrifício na cruz e no seu perdão, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Para dizer a verdade, é a diferença entre a vida e a morte. Assim como a fé obediente de Abraão também lhe foi creditada por justiça, também é importante dizer que crer em Jesus é amá-lo e obedecer aos seus mandamentos todos os dias de nossas vidas. Não é uma decisão que fazemos uma vez na vida e depois esquecemos. É algo que deve mudar completamente a nossa forma de pensar e viver. E a minha oração é que Deus nos ensine a cada dia sobre a glória da dependência dEle e nos ajude a firmar nossos passos com base em Jesus Cristo, o Senhor, naquilo que Ele disse. Lembre-se que o olhar da sua fé não pode estar em você ou nas circunstâncias, mas naquele que se revelou a nós, Jesus Cristo, o Senhor. Nele vemos o caráter e o mover de Deus todos os dias. Se Deus falou com você através dessa devocional, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos e conhecidos. E na próxima devocional falarei sobre dependência. Aguardo você.